Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Já viu essa frase assim, cura-te, ó médico? Ou você que ajudou tantos não consegue se ajudar? Ou talvez pelas minhas feridas eu curei outros? Ou quem sabe pelas minhas dores vocês têm vida? Já ouviu algo parecido? Isso me lembra justamente a origem desse canal. E me lembra também as pessoas altamente sensíveis, ou sensoriais, ou sensitivas, quando entendem por que estão aqui. E me lembra também o mito de Quiron, da mitologia, que ele era como é que é o nome? Centauro, né? Ele era um centauro, de maneira muito resumida e muito básica, muito simples. Não tinha lugar nele para ele junto com os deuses, pela forma dele, e nem junto dos centauros, porque ele era um centauro diferente. Ele não era uma besta instintiva, ele era quase um oráculo, conhecedor de muitas coisas, profecias, curas. E um belo dia, ele, de maneira muito simples, ele recebeu uma flechada venenosa que mataria qualquer um. Só que ele não morreu. Ele sofreu, porque ele era imortal, então ele não podia morrer. Então ele sentia a dor da morte durante a vida. E contam alguns que ele tentou por várias vezes, com a sua imensa sabedoria de cura, curar aquela dor, aquele sofrimento dele, sem sucesso, mas cada nova descoberta curava outras pessoas. Olha que interessante. E ajudar, a mitologia, ela tem muito a ver com o estado da nossa mente, nosso inconsciente, nosso consciente. E tô descabelando aqui. E nos traz a questão do curador. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, não. Isso é muito comum no meio acadêmico, mas eu precisava compartilhar com você. O curador ferido é aquele que cura as pessoas, mas ele sabe também que ele precisa de cura. E ele, por causa dessa ferida dele, ele consegue enxergar nas pessoas as feridas que ele também tem muitas vezes. E essa transferência, essa projeção, essa identificação, ela faz com que ele trate daquela pessoa com misericórdia, com graça. E ele consegue ajudar, mesmo que não consiga se ajudar. Te parece familiar? Você que é paz? Isso é muito interessante, porque nós, quando entendemos esse tipo de coisa, nós sabemos que não existe uma cura absoluta. Nós sabemos que vamos viver sim uma vida de dores, uma vida de sofrimento, uns mais, outros menos. Mas essa vida, ela não precisa ser só dor. Ela pode ter alegrias de ajudar as pessoas, de estender a mão para aquele que precisa, para aquele que está passando por uma dificuldade tão medonha, tão terrível,
que sozinho ele não dá conta. Figuras de curadores muito comuns, porque esse Quiron, ele também é atribuído até à questão de religião, só que ele não é a religião, ele é a questão da espiritualidade também. E a gente atribui também esse mito a padres, a pastores. E quando esses se lembram que têm as suas feridas, as suas dificuldades, os seus pecados, eles se tornam muito mais acolhedores do que aqueles que não têm. E quando eu não consigo enxergar a minha dificuldade, a minha fraqueza, a minha fragilidade, abraçá-la como a minha sombra, como realmente eu sou assim, eu preciso também de apoio, são pessoas, me tornam uma pessoa dogmática, uma pessoa muito fria, uma pessoa, qual a palavra que eu posso usar? Legalista, preso ao rigor da lei, ao rigor da religião, religiosa, né? No sentido ruim da palavra. E quem usa também essa dinâmica, quem usava nos seus consultórios era Carl Jung, como já cansei de falar dele aqui, né? Ele entendia que o médico, durante o atendimento, ele também era curado, que o psicólogo, ele também era tratado nessa troca. Ele entendia que aquela pessoa vinha até ele como ferido, mas ele entendia que a cura estava dentro dele. E ele atendia com uma consciência inconsciente de estar também ferido, também precisar ser cuidado. E eu quero ir um pouco mais, porque essa dinâmica terapêutica também ela é estendida para pessoas que nós confiamos. Porque o pastor, o padre, o terapeuta, ele também é representado naquelas pessoas que nos acolhem, naquelas pessoas que nos estendem a mão. Porque nós nos colocamos, quantas vezes, pensa comigo, se isso é coisa da minha cabeça, ou se não tem sentido. Quando você tem uma dificuldade, você não procura aquele que te é precioso, aquela pessoa que você confia. E essa pessoa não estende a mão para você, você não se coloca numa posição de ferido, e você não coloca ela numa posição de curadora. E quando existe aquela relação saudável, aquele ouvido saudável, aquele acolhimento saudável, você também não acaba não encontrando uma cura, um alívio para a sua dor naquele momento específico. Então nós não precisamos esperar as figuras religiosas, figuras de profissionais da saúde para sermos atendidos, curados, encontrar curadores. Nós podemos ser curadores, desde que venhamos a reconheçamos a nossa ferida primária, aquilo que está em nós, que também está nos outros. Cristo chamou primariamente de pecado, porque quando eu entendo que eu tenho essa fragilidade em mim universal, naturalmente eu olho com um olhar de graça e misericórdia para os outros. Mas se eu somente olho para uma dificuldade individual, opa, não, isso aqui eu nunca passei, isso aqui eu não preciso, eu não tenho esse problema, é aí que está a dificuldade. Eu não sou mais ferido, não estou mais na posição de ferido, de também precisar de cura, mas eu já me coloco como alguém curado. E como disse Jesus, eu vim para os doentes. Consegue entender a dinâmica da cura, a dinâmica do curar alguém e a dinâmica da ferida universal?
que não pode ser curada, mas que mesmo assim eu consigo curar tendo ela, utilizando a minha plasticidade, não somente neural, mas também emocional. A plasticidade neural é como se fosse a capacidade de adaptação, de criar novas sinapses entre os neurônios. E a plasticidade emocional é justamente também essa adaptação, esse crescimento, essa mudança emocional, com o vetor para frente, nunca para trás, porque para frente está realmente o crescimento, o autoconhecimento, o progresso. Entende? Então, de posse dessa informação, dessa fragilidade universal, fraqueza universal, dessa ferida universal, que nós possamos nos tornar pessoas melhores na hora de estender a mão, de olhar para alguém, que nós possamos realmente abraçar nossa sombra, para que possamos ser plenos, completos, como pessoas, justamente para auxiliarmos quem precisa. E em contrapartida, lembrar que também nós precisamos ser curados, e sempre nos colocando como feridos, e dando a oportunidade daqueles que nós confiamos de estender a mão pra gente, porque é no relacionamento que vem a cura, é no relacionamento que vem a transformação, é no relacionamento que vem a libertação, porque todos os nossos problemas vêm justamente dos relacionamentos, e a nossa cura vem justamente dos relacionamentos saudáveis. Tá bom? Pensa nisso. Grande abraço, que o Senhor te abençoe. E até a próxima.